Olá pessoal, aqui quem vos fala é o professor Augusto Xavier e vamos aí falar sobre o tema separação de misturas. É um tema bem recorrente no Exame Nacional do Ensino Médio. Primeiro temos que relembrar, o conceito de mistura. Mistura, o próprio nome diz, é alguma coisa com outra, certo? Na natureza não existe nada 100% puro, ou seja, basicamente, não existe uma substância 100% isolada, pura. O próprio exemplo disso é a nossa água. A água, que tem a fórmula molecular H2O, ela é encontrada na natureza na forma de mistura, ou seja, ela possui outras substâncias químicas nela dissolvidas, certo? E então, a gente tem que relembrar o conceito de mistura. E as misturas, elas possuem dois tipos: as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. O que é isso? Muito simples. Por exemplo, aqui nesse primeiro slide, tá? Nós temos aqui mistura de água com um pouco de sal. Nela foi dissolvida. Você não consegue visualizar, o sal dissolvido nessa água. Então você vê apenas uma única fase, que seria o líquido água. Mas na verdade, na água está contida um pouco de sal nessa mistura, no que a gente chama de química de uma solução. Já aqui no outro slide nós temos aqui água e óleo. A gente sabe que água e óleo eles não se misturam, devido a questões químicas de polaridade que a gente vai ver mais na frente. Mas o que acontece? Você consegue visualizar a fase óleo e a fase aquosa, a fase da água. Então, resumindo, mistura homogênea é toda mistura que a olho nu a gente visualiza uma única fase. E mistura heterogênea é aquela que apresenta duas ou mais fases. Então vamos aí mostrar alguns métodos, de separação de mistura. E um método bastante comum, é o método de catação. Catação, de catar. Ou seja, o ato de você utilizar as mãos para retirar, separar misturas de caráter sólido. Por exemplo, aqui nós temos a questão de catar os feijões. Então, existe aí os feijões bons e existe dentro do pacote de feijão outros grãos, que são diferentes ou defeituosos, pode vir pedras, enfim. Então, o ato de você, antes de cozinhar, você retirar essas outras coisas que não é o feijão que vai ser consumido, evita aí problemas no ato do cozimento. Então, é o método de catação, você manualmente retirar, separar essas misturas sólidas, que pode ser manualmente ou com auxílio de uma pinça, Se a gente for trabalhar aí com alguns produtos químicos, então fica bem complicado trabalhar de maneira manual. Um outro exemplo de separação de misturas é a peneiração. Exatamente. Você utilizar-se de uma peneira, que é um instrumento que possui uma determinada, espaçamento, onde ele vai separar sólidos que possuem granulometria diferente. O que é isso? Tamanhos. Então, o exemplo clássico aqui, nós temos o trabalhador, o pedreiro, e para ele realizar, preparar uma massa para fazer um reboco ou algo na construção civil, ele precisa de ter apenas a areia fina. E quando muitas vezes é realizada a compra da areia, ela vem com
outros grãos com cascalho, com pedras, e não é recomendável dentro de um serviço de alvenaria você, na massa, ter esse tipo de material de granulometria maior. Isso vai dar alguns problemas, principalmente na questão estética. Então, para retirar isso, utilize-se a peneira, onde a areia fina vai passar devido à sua granulometria pequena e os grãos maiores vão ficar retidos na peneira. Um outro exemplo de separação de misturas é a separação magnética ou imantação. O que é isso? Você tem sólidos, né, mistura de sólidos, e você utiliza-se do magnetismo, né, propriedades magnéticas, para você separar misturas. Mas para utilizar de tal método, um dos materiais da mistura ele deve ter atração magnética. E alguns metais, principalmente o ferro, são atraídos por ímãs. Tá? Então, por exemplo, nós temos aqui uma mistura de areia com pó de ferro. E no ato, né, se você fosse fazer uma catação, por exemplo, você demoraria horrores, né? Não seria o método mais adequado. Mas aí o que acontece? Utilizou-se de um ímã, e aí o ímã ele atrai essas partículas de ferro. E aí você tem a separação da areia e o ferro através do ímã. Um outro exemplo de separação de mistura heterogênea entre sólidos é o que a gente chama de flotação, que é um dos processos muito utilizados principalmente na mineração. Tá? O sólido mais leve, no caso menos denso, flutua em um líquido, enquanto o mais denso sedimenta. Né? E o exemplo mais clássico que a gente tem aqui na figura, né, é o exemplo de serragem e areia. Né? São a mistura de dois sólidos, tá? E que se a gente fosse fazer por catação, né, demoraria horrores, não é um método mais adequado. Então, utiliza-se da água, tá? A água ela não dissolve nem no pó de serra, né, nem na areia. Você pode observar que ele fica aqui intermediário. Né? E você, através de um auxílio de algum instrumento, por exemplo, nesse caso aqui de algo, uma colher, por exemplo, você pode retirar o material sobrenadante, que no caso seria o pó de serra, e depois, utilizando de outro método, você escoaria essa água e teria sua areia separada, a areia e o pó de serragem. Tá? Na mineração é muito utilizado isso. Né? A gente tem um exemplo aqui, né, de métodos de flotação. Mais uma vez aqui, ó, a mistura pode ser areia, a adição de um solvente intermediário, no caso aqui a água, e aí a separação. Né? Você tem aqui um sistema, gente, trifásico. Pode ser a água e a areia. Solução fracionada, pessoal, baseia na diferença de solubilidade dos sólidos em um determinado líquido. Primeiro, adiciona-se um líquido que dissolva apenas um dos sólidos. Depois, filtra-se a mistura e o filtrado é submetido a aquecimento para eliminar o solvente. Tá? Então, por exemplo, nós temos uma mistura de sal e areia. Né? Outro método que seria inviável se a gente fosse fazer por catação, por exemplo. Mas aí você utiliza a água. A água, como eu já falei anteriormente, dissolve-se muito bem no sal de cozinha. Tá? E aí você tem a água dissolvida do sal, né? E a água dissolvida do sal está em uma única fase,
e a areia está em outra. E aí você pode, através de aquecimento, né, você pode separar, escorrer essa água. Você tem a areia separada e depois você pode pegar essa água, aquecer, você ter seu sal lá intacto, separar o sal da água. Tá? Exemplo aqui, areia mais sal, você tem a adição da água, onde a água vai se solubilizar no sal. Aí você utiliza-se de um método conhecido como filtração, que a gente vai falar logo a seguir. Tá? E aí você separa a areia da água com sal e a água você evapora através de aquecimento. Né? O sal ele tem um ponto de fusão de 700, acima de 700 graus. E a água, o ponto de ebulição dela é 100 graus, ou seja, existe uma diferença muito grande aí dessas propriedades, né, dos pontos de fusão e ebulição aí desses materiais, desses componentes. Então, a água, ela se evapora totalmente e você tem aí o sal, né, separado da água. Sublimação, né? Se você tem algum material, né, que ele pode sublimar, né? E aí a pergunta, o que é sublimação? Muito simples. Sublimação é um fenômeno que acontece com alguns materiais que passa do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido, né? Existem algumas substâncias que possuem essa propriedade, o iodo, por exemplo, e um outro produto muito conhecido, né, a naftalina, né, o naftaleno, como é chamado quimicamente. Né. A naftalina, que é colocada aí nas gavetas, nos armários, com o tempo ela desaparece. Né. E ela não desaparece, por exemplo, porque animais como traças e baratas, né, come a naftalina, né? Não, ela simplesmente ela evapora, né? Ela passa do estado sólido para o estado de vapor. E se você tiver um material que contenha um sólido que sublime com outro que não vai sublimar, por exemplo, eu tenho uma mistura iodo sólido com areia, né? E aí a gente aquece esse material e aí o iodo ele passa para o estado de vapor e você tem a areia, né, retida, separada, certo? Então, isso aí é utilizado para substâncias que algumas, por uma mistura onde eu contém substâncias que uma delas tem o fenômeno da sublimação. Um outro método de separação bastante utilizado, né, é o processo de decantação. Né? Por exemplo, você tem aí um dia chuvoso, né, a água dos rios, né, fica com aquela cor bem amarronzada, uma cor barrenta. O que é isso? Né? Devido à questão da água, ela se arrastando os sedimentos. Né? E aí você tem uma dispersão. E aí você pega essa água que está barrenta, né? E você não vai, por exemplo, consumir essa água. E aí você pega essa água barrenta, deixa ela em repouso. E o que é que vai acontecer? Essas partículas que estão dispersas, não estão dissolvidas, estão dispersas, né? Com a ação da gravidade, ela vai decantar, né? E aí você tem a água e o barro. E através aí de instrumentos você pode separar, né, o líquido, no caso a água, do meu sólido barro, ok? Então é um dos processos muito utilizados aí, por exemplo, em estações de tratamento de água, onde se retira-se de um manancial, né, uma água certamente barrenta, e aí você utiliza desse material, esse método. Pessoal, um outro método muito utilizado no nosso dia a dia são as extrações. Né?
E você pode fazer extrações com líquidos ou com gases, vapor. Né? E a gente tem um exemplo clássico do nosso chá. Né? Você tem aí uma mistura, um material sólido, né, de uma planta, e você quer separar as substâncias químicas, né, para algum fim terapêutico, utilizando-se de água. Né? Geralmente utiliza-se de água quente. Né? Você extrai a água, o solvente água, vai, retira, né, essas substâncias, extrai, e você tem lá o teu sólido, né, que foi retirado boa parte dessas substâncias. Então, você fez uma extração utilizando o solvente. A gente tem aqui no outro exemplo aqui uma figura falando sobre a sauna, né? Essas saunas úmidas. Né? O que acontece? As saunas são alimentadas por vapor, né? E o pessoal utiliza-se disso, algumas ervas aromáticas, no caso algumas folhas, capim santo, por exemplo. Tá? E aí o que acontece? Um gerador de vapor, né? Converte água líquida em vapor e na saída do vapor existe lá um material sólido. E aí esse vapor ele vai arrastando essas substâncias que dão aroma. Né? Então aí é um exemplo de extração. Né? Repito, a extração ela pode ser feita entre líquidos ou entre gases, vapor. Eles separarem as fases e aí utilizando aqui um funil de separação, que é uma vidraria química, você consegue separar. Ele tem uma torneira, você abre essa torneira, retira um, quando chegar na outra fase você fecha outro recipiente, retira o outro. Um outro exemplo muito comum aí utilizado é a filtração simples ou filtração comum, tá? Então, por exemplo, no café, o café comum, você pega o pó de café, você aquece a água, né? Você tem uma extração, ou seja, a água quente extrai as substâncias do pó do café, mas você não vai consumir o café com um resíduo, com pó. Então você utiliza-se de um filtro, né? Um papel ou algo de pano, tá? Onde aquele material sólido vai ficar retido e o teu material líquido passa. Filtração a vácuo, pessoal, é uma filtração que é mais sofisticada. O que acontece? As filtrações, dependendo do tamanho das partículas, né, elas podem entupir o poro do filtro, né, tornando o processo muito lento. Então, a fim de acelerar, né, utiliza-se o vácuo, né, ou seja, pressão reduzida. Você tem uma vidraria, você tem um funil de Bucking, que é um funil específico para esse tipo de filtração. Aqui dentro tem um papel de filtro, e aí você coloca a substância a mistura que você queira separar, né? E aqui você tem a vidraria que é chamada de Kitasato, que ela tem uma saída aqui na lateral. Então, essa mangueira geralmente é conectada a uma bomba de vácuo, que ela vai succionando, né? Retirando o ar daqui de dentro, porque aqui, por ação da gravidade, né? Teria a filtração. Mas aí, para acelerar, vai retirando esse ar e aí esse material vai descendo com maior facilidade. Então, floculação, o que acontece? Você precisa de adicionar uma substância química para que o material disperso coagule. Essa coagulação vai formar grandes materiais que possuem uma granulometria maior, por sua vez vai ser mais denso do que a água e vão decantar. Ou seja, a floculação é uma decantação forçada utilizando substâncias químicas, tá?
E aí a gente tem um exemplo da estação de tratamento de água, né, onde a água ela é retirada, né, utiliza-se cal a fim de aumentar o pH, depois utiliza-se sulfato de alumínio, que vai reagir, vai formar um material gelatinoso, né? Esse material gelatinoso ele vai agregar esses materiais particulados que estão na água, e aí vai formar flóculos, né? Vai coagular e depois vai formar flocos e vai decantar. E aí você vai separando essa água, né? E aí é um dos processos de separação, né? No caso, para tratamento da água. Então, olha aí as etapas de tratamento. Coagulação, aí ele vai formar os flóculos, esses flóculos vão decantar, depois é feita uma filtração e, por fim, é feita uma desinfecção, fluoretação, ou seja, desinfecção com cloro, né? Se ainda tiver agentes patógenos, e flu, né, que é adicionado na água, né, para evitar a questão de cáries dentárias. Um outro processo de separação de misturas, né, líquido-líquido ou sólido-líquido, né, é a centrifugação. Né? É uma forma de você acelerar o processo de decantação. A centrífuga, né, é semelhante aí às máquinas de lavar, que tem aquele método de movimento circular bem rápido, né? E no caso da máquina de lavar, consiste em quê? Em retirar a água absorvida nas roupas. Um processo mais rápido, onde as roupas saem praticamente secas, né? E nesse caso aí, para misturas, por exemplo, o sangue, né? Ele é muito utilizado aí em laboratórios bioquímicos para pegar o sangue, separar a fase globular e a fase plasmática, onde vai ser separadas e vão fazer aí as suas análises, dependendo do que você queira analisar, glicose, triglicerídeos, plaquetas, enfim. Tá? Então, a centrifugação é um processo de aceleração da decantação, né, utilizando-se de uma centrífuga. Um outro exemplo clássico de separação de misturas é a evaporação. Né? O nosso sal de cozinha ele é retirado, uma boa parte dele vem da água do mar. A água do mar é rica no sal, tá? E aí você espalha essa água em grandes piscinas, e aí com a ação da evaporação da água do mar, a água vai evaporando e o sal, por possuir um ponto de fusão e ebulição alto, comparado com a água, vai ficar lá retido, né? E você tem aí o sal separado da água. E aí, para você fazer tal separação, você tem aí um sólido com líquido, né? Por exemplo, uma destilação simples, né? Por exemplo, água e sal. Você aquece, a água vai evaporar primeiro, a água aqui desce por essa tubulação. Aqui no condensador há a troca de calor e a água passa do estado de vapor para o estado líquido novamente. E você tem aqui o sal retido. Esse é o processo de destilação simples. Agora, quando você tem uma mistura homogênea entre líquidos, né, e que os pontos de ebulição são próximos, a gente tem aí que utilizar a destilação fracionada. O que é isso? É você utilizar de percursos para dificultar, né, e separar esses materiais, né, que possuem pontos de ebulição próximos. Né? Então, um exemplo clássico disso é o petróleo. O petróleo aí é uma sopa, uma mistura de vários compostos orgânicos, tá? Que possui pontos de ebulição bastante próximos. Então, para eu separar as frações, fração diesel, fração gasolina, né? E entre outras frações,
fração querosene, por exemplo, eu vou utilizar-se de percursos, né, para a substância que possui o ponto de ebulição menor ser facilitada a separar da outra que possui um ponto de ebulição maior, tá? Então, por isso que tem esse percurso, ok? E aí você tem a separação aí de maneira mais adequada. Um outro processo bastante utilizado em separação de misturas é a cromatografia, né? E nesse caso aqui é você separar, né, por cor. Então, por exemplo, você pegar uma tira de papel e colocar aí um ponto com a caneta azul e você colocar aqui num copo contendo um pouquinho de água, né, ou pode ser etanol, enfim, outro solvente. Esse solvente vai subir por capilaridade e se você observar, essa tua mancha azul ela vai se separar e você vai ter outras manchas, né? O que é isso, gente? É através de um solvente você separar uma mistura que está presa numa fase estacionária, que seria, no caso aqui, o papel, né? As substâncias vou ter aqui uma mistura de substâncias, elas vão interagir com a superfície da minha fase estacionária, que é o papel, e a fase móvel aqui, que seria o solvente, vai subir por capilaridade, e aí devido à interação, né, ou uma vai ficar mais retida e a outra vai ser levada facilmente pela fase móvel, que vai subindo aqui, e você separa. Um outro passo que você pode utilizar, né, é a cromatografia em coluna, onde você pega a fase estacionária, que pode ser areia, gesso, pó de giz, e aí você utiliza uma amostra, e aí você deixa ela aderir na superfície, e ela, por ação da gravidade, tende a descer, e você vai adicionando aí um solvente. E o que é que vai acontecer? Essa mistura que tinha uma única cor, né, vai passar a ter várias cores, né? E devido à interação com a fase estacionária, ela vai aí separar as fases, né? É um dos métodos muito utilizados para a separação de misturas complexas.